Boa tarde, meu nome é Manuela Cerqueira Safra, eu sou da turma 4 de SC2 e eu vou falar um pouco sobre expansão térmica, temperatura e calor e absorção de calor. Vou fazer o vídeo por partes. Eu primeiro vou falar de expansão térmica, fazer um exercício, depois eu vou falar de temperatura e calor e absorção de calor e fazer mais 2 exercícios sobre esses tópicos. Eu vou começar falando sobre dilatação térmica. A primeira coisa que eu quero falar é a parte mais conceitual. Dilatação térmica é quando, por conta da temperatura, o material ele vai se expandir. Um exemplo disso é quando a gente tem um pote e às vezes a gente não está conseguindo desentarrachar o pote e para desentarrachar a gente aquece e aí normalmente a tampa dilata mais e aí a gente consegue desatarrachar, ou até mesmo os ladrilhos de chão de banheiro, de cozinha, que tem os rejuntes, todos os ladrilhos na verdade, que o rejunte ele tá ali exatamente para quando houver a expansão térmica, os ladrilhos não quebrarem. Agora eu vou falar um pouquinho sobre os dois tipos de dilatação que tem. A gente tem a dilatação linear e a dilatação volumétrica. Na dilatação linear, a gente está falando de uma mudança no comprimento de um material. Então, se eu tenho uma barra que aqui era assim, ela vai ser aquecida. Isso daqui é fogo. E aí, ela vai ter uma mudança no seu comprimento. Nesse exemplo, aumentou isso daqui. Na dilatação linear, a fórmula é que a variação do comprimento, largura no caso, é igual à largura inicial, comprimento inicial, vezes alfa delta T. Esse alfa daqui, ele é conhecido como coeficiente de dilatação linear. E ele varia de material para material. Não tem como mostrar agora, mas normalmente é tabelado e você consegue ver o quanto que ele varia. Na dilatação volumétrica, a ideia... Deixa eu só escrever que aqui era linear. Na dilatação volumétrica, a ideia é a mesma. A diferença é que em vez de ter uma mudança no comprimento, a gente está falando de uma mudança tridimensional. Então, era de uma caixinha melhor. Tá bem feio, mas que vai aumentar e ficar um pouco maior depois de sofrer a reação de um calor maior, né? É basicamente a mesma coisa, a diferença é que na dilatação volumétrica a gente vai ter, em vez do... A gente vai ter, em vez do alfa, um beta. E esse beta nada mais é do que 3 vezes o alfa, porque a gente está falando de uma mudança tridimensional, e antes aqui era só em uma dimensão. Se a gente quiser também fazer uma mudança em área, que seria o meio termo entre a linear e a volumétrica, a gente também pode usar o nosso coeficiente como sendo 2 vezes o alfa, em vez de 3 vezes. Dá para se fazer isso também. Eu esqueci só de situar que esse ΔT é a variação de temperatura, final menos a inicial. E eu também esqueci de falar que eu queria falar um pouquinho sobre o comportamento da água. Só pontuar que a água ela tem um comportamento anômalo, que a água entre 0 graus e 4 graus Celsius, em vez de ela expandir, ela contrai. E é isso que explica o fato de quando os lagos congelarem, ser possível ainda ter vida, porque a água continua líquida embaixo da crosta de gelo. Tem outros motivos, mas em questão de dilatação, eu só queria mostrar que nesse intervalo aqui, ela tem um comportamento anômalo. Eu separei um exercício de expansão térmica. Eu vou marcar as partes mais importantes. Em um dia de calor em Las Vegas, o motorista de uma transportadora carregou um caminhão-tanque com 37 mil litros de óleo diesel.
Ele encontrou tempo frio ao chegar em Penson, Utah, onde a temperatura estava a 23 graus abaixo da temperatura de Las Vegas. 23 graus abaixo. Então, eu já vou anotar aqui que o meu ΔT vai ser igual a menos 23 kelvins, na verdade. E onde entregou toda a carga. Quantos litros foram entregues? Ele quer saber quantos litros foram entregues. O coeficiente de dilatação volumétrica do óleo diesel é 9,5 vezes 10 a quarta. E o coeficiente de dilatação linear do aço, que é feito o tanque do caminhão, é de 11 vezes 10 a menos 6. Menos 6, tá. Então, vamos começar. A primeira coisa que eu vou fazer é fazer uma análise. A gente sabe que abaixou, a gente sabe que esse volume daqui, ele provavelmente vai diminuir. Então, eu vou pegar a minha fórmula de dilatação volumétrica, que é ΔV é igual a V beta ΔT. Meu ΔV vai ser igual ao meu volume inicial, que era de 35 mil litros de óleo. 35 não, 37. Vou multiplicar pelo meu coeficiente de dilatação volumétrica, que é 9,5 vezes 10 a quarta. 5 vezes 10 a quarta. E vou multiplicar pelo meu ΔT, que é menos 23 Kelvin. Menos 23. Essa multiplicação daqui eu fiz separado já, para não gastar muito tempo, mas vai dar menos 808 litros. Pronto. Aí agora, para eu ver quanto que vai ser a quantidade de volume de óleo que realmente foi entregue, eu vou fazer que meu volume entregue vai ser igual ao meu volume inicial que eu tinha, mais a minha variação de volume. Meu volume entregue vai ser... Meu volume inicial é de 37 mil litros, mais a minha variação, que foi de menos 808 litros. E isso daqui vai me dar um volume de 36.190 litros. E esse vai ser o volume que vai ser entregue. Dá pra ver que ele diminuiu nesse caso porque a variação de temperatura foi negativa. Agora eu vou falar um pouquinho sobre temperatura e calor e sobre calor absorvido. Começando falando sobre temperatura e calor, a gente primeiro tem que pensar sobre o fato de que toda vez que a gente tem duas substâncias em temperaturas diferentes e a gente junta elas sempre acabam encontrando um equilíbrio. E isso acontece porque a transferência de calor sempre da substância que estava mais quente para a substância que estava menos quente. Esse calor vai ser sempre transferido da que tem mais para que tem menos. Então, a gente imagina que a gente tem o ambiente, que é essa caixa maior, e um sistema, que é essa bolinha. O calor ele pode tanto ser transferido do ambiente para o sistema, e aí nesse caso a gente fala que nosso calor ele foi positivo e que houve uma absorção de calor pelo sistema, justamente porque ele está meio que pegando esse calor do ambiente para ele e aquecendo, ou a gente pode ter o calor indo do sistema para o ambiente, que a ideia é a mesma coisa, só que oposta. A gente fala que o calor ele é negativo e que o sistema cedeu calor para o ambiente. Pronto, agora que eu já falei isso, é bom agora eu falar como são as unidades de medição de calor. O calor ele é medido usualmente com a unidade de Joule ou com a unidade de caloria, sendo uma caloria igual a 4,1868 joules. Isso daqui é bem importante de lembrar porque é muito usado em exercícios. Existem dois tipos de absorção que pode ser feita de calor.
Tá, voltando. Agora eu vou falar sobre a absorção de calor. A primeira coisa que eu quero falar é que a gente tem dois tipos de absorção de calor. A gente tem o calor sensível e o calor latente. Eu primeiro vou falar do calor sensível, que é aquela quantidade de calor necessária para você, por exemplo, aquecer a água de 7 graus até 20 graus Celsius sem, mudar de fase. Então, vamos lá. O calor sensível, ele pode ser caracterizado tanto pela equação Q igual a capacidade térmica vezes temperatura final menos a temperatura inicial, ou como Q igual calor específico vezes a massa vezes temperatura final menos temperatura inicial. A capacidade térmica, ela, como você já pode ter relacionado, ela é esse produto entre o calor específico de determinada substância vezes a quantidade de massa que a gente tem dela. Então, ela sempre vai estar mudando proporcionalmente à massa. Já o calor específico, ele é individual de cada substância. Diferentes substâncias vão ter diferentes calores específicos e é como aquela substância A palavra não é a melhor palavra, mas como se ela reagisse ao calor, sabe? É como ela vai receber aquilo. É difícil de explicar, mas vai mudar de substância para substância, de material para material, e costuma ser tabelado também os calores específicos de cada corpo. Agora falando de calor latente. Antes eu vou falar um pouquinho sobre calor específico molar, que é a mesma ideia do calor específico. A diferença é que a gente também vai usar aquela relação de que 1 mol é igual a 6,02 vezes 10 a 23 moléculas, e a gente vai acabar fazendo essa relação de forma mais ampla, incluindo como se a gente fosse analisar cada moléculazinha da substância que a gente está pensando. Agora sim, vou falar sobre calor latente. O calor latente, ele é a quantidade de calor necessária para uma substância mudar de fase. Então, quando a gente pensa, por exemplo, numa substância que está na fase sólida, a gente pensa nas moléculas bem juntinhas e quase sem conseguir fazer movimentação, rotação, translação, qualquer tipo de movimento que seja. É bem limitado. E aí, para a gente fazer essa configuração, mudar para, por exemplo, uma configuração líquida, onde elas estão mais livres e a movimentação é mais variada, precisa de muita energia. Inclusive, muito mais energia do que simplesmente para mudar a temperatura. A energia para mudar essa configuração tem que ser bastante grande. Então, é isso. Calor latente é a quantidade de energia que precisa para mudar de fase. Ele é caracterizado pela forma L vezes M, sendo o nosso L a quantidade de calor de transformação e o nosso M a nossa massa. Se a gente está falando de uma mudança do sólido para o líquido, que nem eu mostrei aqui, a gente está falando de calor de fusão. E se a gente está falando de uma mudança do líquido para o gasoso ou para vapor, a gente está falando de calor de vaporização. Ok, é isso. Agora eu vou fazer alguns exercícios. O primeiro exercício que eu vou fazer envolvendo calor e temperatura e absorção de calor é esse daqui. Um lingote de cobre de massa 75 gramas é aquecido em um forno de laboratório até a temperatura de 312 graus Celsius. Em seguida, o lingote é colocado em um becker de vidro contendo uma massa de 220 gramas de água. Aqui é a massa do cobre e aqui é da água. A capacidade térmica CB do becker é de 45 calorias por Kelvin. Do becker, é importante marcar as partes importantes. A temperatura inicial da água e do becker é de 12 graus Celsius. Daqui é da água e do becker.
Supondo que o lingote, o becker e a água são um sistema isolado e que a água não é vaporizada, determine a temperatura final do sistema quando o equilíbrio térmico é atingido. Ele quer a temperatura final do sistema depois do equilíbrio térmico. Ele fala que o sistema é isolado. Então, a primeira coisa que eu fiz aqui antes de começar foi já separar os calores específicos que eu vou usar na questão para não ter que ficar procurando coisa no meio da questão. Tá. Então, vamos fazer um por um a quantidade dos calores sensíveis que a gente vai ter nesse exercício. Começando pelo da água, a gente vai ter o calor específico da água, vezes a massa da água, vezes a temperatura final, menos a temperatura inicial. Agora, o do becker. Ele não falou o calor específico, mas ele falou a capacidade térmica. Então, a gente tem a capacidade térmica do becker, vezes a temperatura final, menos a temperatura inicial. E o do cobre, ele falou o calor específico do cobre, a massa do cobre, a temperatura final, menos a temperatura inicial. Ele falou que o sistema é isolado, então a gente sabe que não vai ter perca de calor para fora. Então, a gente pode falar que todas as trocas de calores ocorridas tem que ser igual a zero. Então, vamos lá. A água mais o do becker mais o do cobre tem que ser igual a zero. Vou colocar tudo aqui. E aí, agora eu já vou fazer uma simplificação, eu vou isolar a temperatura final. E vou já botar de um jeito que eu já tinha feito aqui antes, rapidinho, pra não gastar muito tempo. Fica que a nossa temperatura final vai ser igual a CaMaTi mais CBTi mais CCMCTi, que é o que estava multiplicando aqui. E aí agora sobre o que estaria multiplicando a temperatura final, que vai ser CaMa mais CB mais CCMC. Eu vou colocar os valores agora nessa equação. Calor específico da água é 1, vezes a massa da água, que ele disse pra gente que é 220. A temperatura inicial da água, que é de 12. Mais capacidade térmica do becker, que é 45, vezes a massa do becker, que é 12 também. Quer dizer, massa não, desculpa. Vezes a temperatura inicial do becker, que é 12. Mais calor específico cobre, que eu anotei ali é 0,0923. Vezes a massa do cobre, que vai ser de 75 gramas. Também falou ali em cima no início do exercício. Vezes a temperatura inicial do cobre, que é de 312 graus Celsius. Sobre, agora a mesma coisa. 220 mais 45 mais 0,0923 vezes 75. Eu já fiz essa conta, fica 5.339,8 sobre 271,9. Isso daqui vai dar 19,6 graus Celsius. Quase 20 graus Celsius. E essa daqui vai ser a nossa temperatura final do sistema depois que eles entrarem em equilíbrio. O segundo exercício que eu vou fazer, ele é dividido em duas letras. Eu vou começar com a letra A. Que quantidade de calor deve absorver uma amostra de gelo de massa de 720 gramas a menos 10 graus Celsius para passar ao estado líquido a 15 graus Celsius? Esse tipo de exercício é o tipo de exercício que vai misturar tanto mudança de fase quanto a transferência de calor para aquecimento, né? E eu gosto sempre, primeiro eu marquei já as partes mais importantes, mas eu gosto de dividir ele em partes para não ficar muito confuso. Então, a primeira parte que eu vou fazer é de aquecer o gelo de menos 10 graus Celsius
até 0 graus Celsius. Esse vai ser o que eu vou chamar de Q1. O meu Q1 vai ser o calor sensível, né? Que vai ser igual ao calor específico do gelo, vezes a massa que eu tenho, vezes a variação de temperatura. O calor específico do gelo, já tinha pesquisado aqui em joules por quilograma Kelvin. Ele vai ser igual a 2.220 vezes a massa que a gente tinha do gelo, que é 720 gramas, mas em quilo vai ser 0,720, vezes a diferença de temperatura de menos 10 a 0, que é 10. Isso daqui vai dar, já fiz as contas também, 1.984 joules, que vai ser aproximadamente 15,98 quilojoules. Ok. Agora a gente vai fazer a mudança de fase, que vai ser a fusão que a gente tem agora. Quando chegar no 0 graus, agora eu quero sair de 0 graus sólido para 0 graus líquidos. Então, a fusão. Mudança de estado. De estado. Aqui. Vou chamar de Q2. Esse é o L da fusão vezes a massa. Também já tinha separado esses dados, vai ser 333 vezes 0,720, que vai me dar um valor de 239,8 quilojoules. E finalmente agora eu vou aquecer de 0 graus Celsius até 15 graus Celsius, ou seja, eu já aqueci até 0 graus, já fiz minha água que estava sólida ficar líquida a 0 graus, e agora sim eu posso... Voltando ao que eu tava falando, desculpa, já fiz a minha água que estava sólida a 0 graus ficar líquida, e agora eu vou acrescer esse líquido que tá a 0 graus até 15 graus. Vou chamar esse aqui de Q3, é a mesma ideia do Q1, vai ser... Só que agora vai ser o calor específico da água, a gente não tem mais gelo, vezes a massa, vezes a diferença de temperatura. Dando os dados que eu já tinha ali, fica assim. Eu já fiz essa conta também, fica 45.217 kilojoules, que a gente vai aproximar para joules, que a gente vai aproximar para 45,22. Isso daqui era para ser um K, quilojoules. Ok, agora que a gente já fez separado, a gente vai juntar tudo. A gente vai ter que o calor total para fazer toda essa transformação vai ser a nossa soma do Q1 mais o Q2 mais o Q3, que vai ser 15,98 mais 239,8 mais 45,22, que vai ser igual a 300 joules. E aqui nesse exercício a gente consegue ver o que eu tinha falado na explicação, de que a quantidade de calor necessária para fazer uma mudança de fase é muito, muito alta quando a gente compara com só as quantidades de calores necessárias para fazer o aquecimento de uma substância. Olha a diferença, 15 para 200, 45 para 200 é muito grande. Bom, eu tive que pausar para mudar de página, mas é a letra B do mesmo exercício. Se fornecermos ao gelo uma energia total de apenas 210 kJ na forma de calor, quais serão os estados final e a temperatura da amostra? Enfim, eu já tinha feito algumas anotações. A gente sabe que o nosso Q1, que foi aquele calor que a gente precisou para aquecer de menos 10 graus Celsius a 0 graus Celsius, ele era de 15,98 kJ. A gente consegue já perceber, assim, sem fazer muita conta, de que foi possível aquecer até 0 graus Celsius, pelo menos. Mas a gente tem que ver quanto calor sobrou depois de fazer esse aquecimento. Então é isso que eu vou fazer. 210 menos 15,98, que vai dar aproximadamente, não exato, mas vai dar 194. Dá 194,02, eu vou arredondar para 194 kJ. Ok, a gente tem 194 kJ, só que a gente sabe que a gente precisaria de um Q2 de 239,8 kJ para fazer a mudança de fase de todas as nossas 720 gramas que a gente tinha. Então, a gente sabe que não vai ser tudo que vai conseguir derreter e ficar líquido. Mas quanto que vai derreter? É isso que a gente vai
vai se perguntar agora e fazer a conta. Quanto derrete? Voltando, quanto vai derreter? Bom, para isso a gente tem uma formulinha, que é a massa que vai ser derretida é igual calor dividido no FGF. A gente tem 194 kJ de calor, e a gente sabe, como a gente já tinha usado isso antes, de que o calor latente de fusão é de 333. E então isso vai nos dizer que 0,583 ou 583 gramas vão derreter daquelas 720 gramas, o que é a maior parte. A gente para pra pensar. Voltando de novo, tive que parar de novo sem querer aqui. A gente viu que das 720 gramas que a gente tinha, 583 gramas vão derreter completamente. Então, a gente sabe que... Fiz essa conta. Essa conta eu não tenho feito. Vou fazer ela aqui rapidinho. Tá. A gente vai ter 583 gramas líquidas a 0 graus Celsius, e a gente vai ter 137 gramas sólidas a 0 graus Celsius no final, se a gente só tiver um calor de 210 kJ.